Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez, chegamos ao final da semana. Agradeço você por ter estado comigo durante essa semana, todos os dias, apreciando esse material, esse conteúdo, não somente apreciando, mas se tornando um agente de salvação, levando a outras pessoas, compartilhando com seus grupos de amigos e familiares. Agradeço a confiança do seu compartilhamento. Obrigado também porque você se inscreveu. Se ainda não fez isso, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, porque assim você nos ajude a tornar esse canal mais relevante, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, no final não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Vamos aqui a um resumo do que nós estudamos durante essa semana. O mundo, ou a morte no mundo de pecado. Nós vimos que a consequência da decisão dos nossos primeiros pais em desobedecer a Deus e obedecer ao diabo no quesito de comer aquele fruto que lhe era proibido, trouxe terríveis consequências para o mundo e para todo ser vivo. A morte passou a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala que a morte, como o pecado entrou por um homem, assim também a morte, porque todos pecaram e por isso todos morrem. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós vimos que essa terrível condição abateria toda a criação. Mas não é somente isso, mas medo. Nossos pais sentiram medo de Deus. Nossos pais sentiram dor. Deus falou, eu multiplicarei o seu sofrimento na tua gravidez e em meio de dores dará à luz filhos. Inclusive até a própria situação do homem e o abuso do homem para com a mulher, né? O homem maltratando as mulheres, isso tudo foi uma consequência. A Bíblia fala assim, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ele não está dizendo que esse era o desejo do Criador, que o homem dominasse sobre a mulher, não. Ele está dizendo assim, ó, isso vai acontecer. Não era desejo de Deus que o homem morresse, mas Deus disse, certamente morrerás. Não era Deus que estava impondo essa ordem de coisas aos nossos primeiros pais e, consequentemente, à sua descendência. Ele está dizendo que, por causa do pecado, a consequência seria essa. E não é isso que nós estamos vendo diariamente? Não é isso? Bom, aí nós vimos que Satanás, contradizendo a ordem de Deus, disse para Eva, olha, certamente você não vai morrer, viu? Deus falou que se você comer, você vai morrer. E essa informação, certamente não morrerás, tem sido repetido pelo diabo no decurso dos séculos e milênios. Religiões e filosofias foram construídas como base, tendo essa afirmação, você não morre. Filmes, desenhos, novelas, músicas, livros foram profundamente influenciados, religiões foram profundamente influenciadas por essa afirmação do arqui-inimigo de Deus. Nós vimos nessa semana que isso é mentira. O próprio Jesus disse, não temei aqueles que podem matar o corpo e não matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Ou seja, a alma não é imortal, a alma é mortal. Ezequiel vai dizer assim, a alma, Deus, assim diz o Senhor, a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nós vimos que Jesus disse claramente, não vos maravilheis disso, vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão sua voz. Uns sairão para a vida eterna, outros para o horror e desprezo eterno. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Bom, para segundo Jesus, eles estão nos túmulos. Os que ouvirão a minha voz sairão dos túmulos. Então, você se lembra daquela experiência do grande amigo, íntimo amigo de Jesus, Lázaro, quando ele morreu? Havia 4 dias que ele estava morto. E Jesus perguntou onde colocasse. Aí eles levaram até o túmulo de Lázaro, pediu Jesus que eles retirassem a pedra. E Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. Mas peraí, Lázaro era amigo íntimo de Cristo, então se alguém se salvaria por ser amigo de Cristo, se alguém era Lázaro, porque era amigo íntimo, e Jesus o amava, está escrito claramente lá em João 11. E, no entanto, o amigo íntimo de Cristo, que o recebia na sua própria casa, que Jesus o amava,
não foi diretamente para o céu, estava lá no túmulo, a ponto de Jesus dizer, Lázaro sai para fora, e não dizer, Lázaro desce do céu. Então nós vimos que esse é um engodo, que os que morrem não louvam o Senhor, os que descem à região do silêncio também não. Diz a Bíblia que quando eles morrem, perecem todos os seus desígnios, não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol, Eclesiastes 9. Nós vimos tudo isso durante a semana, para desmascarar a mentira do diabo, de que ao morrer a pessoa vai direto para o céu se fez o bem, ou direto para o inferno se fez o mal. Isso é uma mentira. Satanás, quem criou essa mentira, desde os primeiros dias da humanidade, tem repetido isso até hoje. Porém, nós que cremos na palavra de Deus, nós não sucumbimos diante disso, porque nós vemos um claro assim diz o Senhor na palavra. Alguns tomam alguns textos e os tiram do contexto para fazerem acreditar que realmente essa é a realidade, que a pessoa morre e vai direto para o céu. Mas se você pegar o conteúdo e o contexto de toda a Bíblia, você vai perceber que essa não é uma posição bíblica, mas uma posição extra-bíblica, né? Você vê isso na filosofia de Platão, de Sócrates, você vê isso na cultura egípcia, quando embalsamavam e mumificavam os corpos dos faraós, quando eles construíram aquelas pirâmides, aquelas câmaras mortuárias, colocaram lá o corpo deles e as riquezas, para que depois da morte eles pudessem voltar à vida ricos, assim como saíram da vida. Tudo isso como consequência de uma única afirmação criada pelo diabo no jardim do Éden. Certamente não morrereis. Morre sim. Morre o corpo, morre a alma. Mas a grande notícia é que o salário pegado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ponto final. Aqueles que aceitam a Cristo, diz a Bíblia, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Nós acreditamos na ressurreição, na volta de Cristo, onde vai devolver a vida àqueles que creram. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Eu creio no que a Bíblia fala, ainda que haja milagres acontecendo ao meu redor. Inclusive existe uma experiência aí que tem enganado muitas pessoas. As experiências de quase morte, EQM, experiência de quase morte. São pessoas que, em uma situação calamitosa, o coração para de bater e aparentemente dados como mortos. Aí alguns relatam que viram uma luz, flutuaram, viram seu próprio corpo na cama, depois voltaram. Essas experiências têm espalhado aí pelo mundo e as pessoas usam essas experiências como prova inequívoca de que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Porém, nós percebemos em todas essas experiências, como diz o nosso estudo aqui, o que ouvem, eles dizem que há contatos com pessoas que já morreram, e o que ouvem dessas pessoas soam como dogma da nova era, o que explicaria porque eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de morrer. Aí diz assim, porque muitos que creem que suas experiências quase mortes foram uma prévia do céu, jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá, em contraste com o sentimentalismo da nova era? É uma pergunta. Por que foram enganados pelo mesmo que enganou a Eva no Éden e com a mesma mentira? Mais uma vez, por que muitos que creem que suas experiências quase morte foram uma prévia do céu jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá? Não há nessas experiências as pessoas dizendo: eu encontrei a Cristo, como que foi verdade o fato de que Ele veio a este mundo, morreu por nós, que todos nós somos pecadores, que nós não entramos no céu sem nos entregarmos a Ele. Mas não, o que eles têm é o que a teoria da nova era prega. Saem mais inclinados a acreditar nessas coisas do que acreditar no cristianismo. Perceba, estude sobre esse assunto e você vai perceber que essa é a experiência geral
das pessoas que passam por essas coisas. A nossa segurança, meu amigo, definitivamente, minha amiga, está na palavra de Deus. O que a palavra de Deus revela, pode acreditar, porque ela de fato é o que diz ser a palavra de Deus. Os seres humanos, com suas filosofias, experiências e percepções, são todos falíveis. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é a revelação máxima do Senhor à raça humana. Ela passou por diversas situações. Muitos quiseram destruí-la. Há livros aqui que têm mais de 4.000 anos de existência. Você parou para pensar nisso? E quantas situações de oposição e perseguição a Bíblia enfrentou? Todos passaram. Homens que se levantaram, poderes, impérios se levantaram contra a Bíblia, passaram. E ela está aqui hoje, até hoje. Se você tiver que acreditar em alguma coisa, acredite na palavra. Ainda que o diabo faça chover canivetes ao seu redor. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a termos sabedoria, discernimento espiritual para entendermos todas essas coisas. E se nós tivermos que escolher entre a Tua palavra revelada e o que o diabo nos diz, por mais que sejam contundentes os seus argumentos, por mais que sejam lógicos os seus argumentos, nos ajude a ter força de ficar com a Tua palavra e não cairmos como caiu Eva naquele tempo. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Só reafirmando, Eva caiu na cilada do diabo porque acreditou que os seus argumentos fariam mais sentido ou fizeram mais sentido do que os argumentos de Deus. Deixou a palavra de Deus, acreditou nos argumentos do diabo. Não faça o mesmo. Aproveite bem seu dia. Tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus.